Coreia sempre foi muito pobre, inclusive. Ela sempre foi, desde a gente pensar no período das grandes navegações e tal, 1500, 1600, a Coreia sempre foi muito pobre. Então, a identidade coreana, ela é formatada muito da China. Porque os coreanos, por exemplo, para chegarem ao coreano, ao Hangul, etc., ao alfabeto deles, demorou-se muito tempo. Todo mundo falava mandarim na época do feudalismo. E aí, pessoal que somente fosse realmente da nata, rica mesmo, que soubesse falar mandarim, conseguiria se comunicar. E a partir disso a gente vê o processo todo da Coreia até chegar na Guerra Fria, justamente pensando assim, o que deu essa guerra afinal? É exatamente isso, miséria, gente. Muita gente pobre, e esse contexto nacional, ele vem muito desse processo do choque que foi a Guerra Fria. Porque os Estados Unidos estavam com o seu projeto de inserção do seu militarismo, né, dentro dos países asiáticos, e a Coreia, sem dúvida, fez parte disso. Então, não tem como a gente não falar de K-pop sem falar dos Estados Unidos. É impossível, não associar. É desde o começo. Então, a gente já imagina o que está acontecendo, por exemplo, então, nos Estados Unidos nessa época. Uma febre de rockabillys ao extremo. Pra quem não sabe o que é rockabilly, gente, é aquela galera que é bem vintage, pin-ups, carros vintage também da década de 50, com topetões remetendo a Elvis Presley, ou seja, o rock estava em sua ascensão. O auge. Como é que foi isso na Coreia? Não foram necessariamente os coreanos que começaram a gostar de ser rockabilly, não foi exatamente assim. Os militares coreanos que estavam na Coreia tinham que ter entretenimento. O que estava rolando? Muitas bandas de rock estavam surgindo, muitos conjuntos de rock estavam surgindo. E aí, a partir disso, começa a ter um pouco do fervo que seria o K-pop dar um pouco pra frente. Esse é o terreno que está assentado o início do K-pop. Aí, conforme as décadas vão passando, ou seja, a gente saindo já da década de 70 para 70, algumas coisas estavam se inovando, não só no sentido da tecnologia, mas também o funcionalismo político dos países estavam em reconfigurações, porque o processo de ditadura que muitos países passaram, e isso vai de encontro justamente com o Brasil, que a Coreia tem, que esse período da década de 60, ele foi também uma ditadura lá na Coreia. Então, muito da música foi censurada. E esse é um encontro muito importante da história que a gente pode assimilar com a realidade brasileira. O que aconteceu? Foi justamente esse processo de redemocratização dos países que foi necessário para que o K-pop começasse a criar pernas, por assim dizer. E aí, o que rola? Muita gente já pensa em Sotaiji, em Boys, que muita gente fala, né? É um marco, né? É um marco, que é o início do K-pop. Pode-se até se dizer assim, que eles começaram realmente uma febre lá. Eles que foram o catalisador para que o K-pop se tornasse o que é hoje. Mas antes já tinham outros grupos, já tinham outros artistas de R&B, muito hip hop entrando na Coreia. E esse processo todo é justamente de saída de uma música muito moralista, muito estadista, que é mais conservadora, muito né? Conservadora. Total. Então, se algumas pessoas forem pesquisar como era uma música, uma coisa muito específica, né? Mas que vale ressaltar, quem tiver curiosidade, músicas da década de 60, 70 da Coreia. Se assemelha inclusive à atual música norte-coreana. Como é que é? Beoda, Urinara Beoda, que significa estudar, nossa nação precisa estudar. Então não é uma coisa muito individualista, por assim dizer. Uma coisa de ascensão e entendimento próprio, único, eu como indivíduo na Terra, né, por assim dizer. É uma coisa muito nacionalista, né? Social também, exatamente, né? Vamos caminhar em prol da nação. E a Coreia, né? Sim, a Coreia do Sul tem essa raiz muito semelhante com a Coreia do Norte. Então, sair disso pra eu sei do que você é capaz, então não brinque com o meu coração, é um caminho assim, é esdrúxulo, né?
Uma mudança, assim, radical. Então né? imagine, por exemplo, você sendo, sei lá, um senhor de 40 anos na década de 90 na Coreia. É um rolê meio doido. Se do nada você vê os caras fazendo breakdance, se do nada vê os caras fazendo hip hop. Aí ele, o que é isso aqui, menino? Você é coreano? Parece porra coreano? Porque era muito americanizado. É, muito americanizado. Muito americanizado. A cultura hip hop, né, é de lá. Então veio muito Exatamente. forte. Então, diante desse processo que tem da música, tem também, claro, como o K-pop já representa, do mundo fashion, de comportamento, principalmente entre os jovens. E foi com K-pop que, inclusive, muitos jovens começaram a contestar algumas problemáticas que eles viviam dentro da escola, dentro do seu seio familiar. E os artistas foram fundamentais para isso, foram fundamentais, porque eles começaram a falar, falar em suas letras de problemas sociais de fato. E não começou necessariamente com Celta G, tá? É, claro. Porque quando a gente vai pra ver as músicas do Celta G, é uma coisa mais assim, tá, é adolescente, cool, né? Eu sei, sim, entendeu? Então, eles tiveram com Comeback Home também uma crítica social, assim, mas que não foi nada boom, né? Foi mesmo da febre ali, que tava rolando. A gente pode pensar, então, no K-pop como... Não só o K-pop, né? Mas a gente sabe também que o K-hip hop é uma música que os jovens estavam pedindo, né? A música que tava, assim, tinha uma demanda ali, sacou? Tinha uma demanda que estava adormecida e que precisava de algo que desse o clique e já a fosse... faísca, né? Exatamente. Gente, que incêndio, viu? Eu vou falar pra vocês. Esse incêndio tá até hoje, tá? Mais de 30 anos, gente. Há mais de 30 anos.